Imagine uma árvore majestosa, suas raízes profundas, carregando a promessa de vida por gerações. Agora, imagine uma dessas raízes cortada, ameaçando o futuro de toda a árvore. Essa é a história que vamos explorar hoje. Um nome apagado da história. Um vazio que poderia ter interrompido a promessa de Deus. E uma mulher improvável que replantou a esperança. Bem-vindos a uma jornada pelo livro de Gênesis, onde a coragem de Tamar transformou um fracasso em redenção, pavimentando o caminho para o Messias. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um comentário. O que significa para você lutar por uma promessa, mesmo contra todas as chances? Fique até o final, porque há uma lição poderosa esperando por você. Uma que pode mudar como você enxerga sua própria história. Estamos no tempo dos patriarcas, séculos antes de reis ou templos, quando o povo de Israel era apenas uma família com uma promessa: em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, 18. Essa promessa passou de Abraão a Isaque, de Isaque a Jacó, e de Jacó a Judá, um homem destinado a ser a raiz da tribo que traria Davi, e um dia, Jesus Cristo. Mas no coração dessa linhagem, um galho chamado foi cortado, e a promessa parecia em risco. O que aconteceu? Por que Deus removeu da história? E como uma viúva chamada Tamar se tornou a chave para restaurar o que estava perdido? Vamos mergulhar nessa narrativa cheia de drama, escolhas difíceis e fidelidade divina. Prepare-se para descobrir como Deus usa até os momentos mais sombrios para tecer sua tapeçaria de redenção. Seção 1. As raízes da promessa e a queda de No deserto da história, a família de Judá era como uma árvore jovem, carregando a semente de uma nação. Judá, quarto filho de Jacó, era o herdeiro de uma promessa divina. Sua linhagem traria bênçãos ao mundo. Mas Judá fez uma escolha que abalou essa árvore. Ele deixou seus irmãos, foi para Adulão e casou-se com uma mulher cananeia, filha de Suá. Gênesis 38, 2. Esse casamento, fora das tradições de Abraão, misturou a fé dos patriarcas com costumes estranhos, plantando sementes de conflito. Nesse contexto, nasceu o primogênito de Judá. Seu nome, que significa vigilante em hebraico, era quase uma ironia. Como primogênito, tinha tudo: herança, posição e a responsabilidade de carregar a promessa divina. Ele era a próxima raiz na árvore da aliança, destinado a liderar sua família e preservar a linhagem. Judá escolheu para ele uma esposa chamada Tamar, cujo nome significa palmeira, um símbolo de força e retidão. Mas algo deu errado. Gênesis 38, 7 nos diz: o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. O que fez para merecer tal julgamento? A Bíblia não dá detalhes, mas o silêncio é significativo. Deus, descrito como misericordioso e compassivo, Êxodo 34, 6, não age assim por capricho. Alguns sugerem que rejeitou sua responsabilidade, talvez por egoísmo ou influência cananeia. Outros acreditam que ele pode ter agido com crueldade, até mesmo contra Tamar. O que sabemos é que sua maldade foi tão grave que Deus cortou essa raiz antes que ela corrompesse a árvore. A morte de não foi apenas uma tragédia pessoal, foi um vazio que ameaçou a promessa divina. Pense nisso. Quantas vezes recebemos dons, talentos ou oportunidades que tratamos com descuido? Nos lembra que privilégios vêm com responsabilidades. Ele tinha a chance de ser um elo na história da salvação, mas suas escolhas o
o apagaram da narrativa. Ainda assim, a história não termina com ele. Deus já estava preparando uma nova raiz, uma que ninguém esperava. Seção 2. O vazio e a coragem de Tamar. Com a morte de Er, a família de Judá enfrentou uma crise. A linhagem prometida estava em risco, e a solução veio de uma prática antiga chamada levirato. Se um homem morria sem filhos, seu irmão deveria casar-se com a viúva para gerar um herdeiro em nome do falecido. Deuteronômio 25, 5-6. Judá, seguindo esse costume, deu Tamar ao seu segundo filho, Onã. Mas Onã, sabendo que o filho não seria considerado seu, agiu com egoísmo, recusando-se a cumprir seu dever. Gênesis 38:10 diz: o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor também o matou. 2 mortes, 2 irmãos, um mesmo padrão: desobediência à promessa de Deus. Judá, agora com medo, tinha um terceiro filho, Selá, mas hesitou. Ele disse a Tamar: volte para a casa de seu pai e espere até que Selá cresça. Gênesis 38:11. Mas a Bíblia revela que Judá não pretendia cumprir sua palavra. Ele temia que Selá também morresse. Tamar, uma viúva 2 vezes, foi deixada em um limbo, sem filhos, sem futuro, sem lugar na família. Imagine a solidão de Tamar, em uma sociedade onde o valor de uma mulher estava ligado à maternidade e ao casamento. Ela era invisível. Mas Tamar não era apenas uma vítima. Ela era uma palmeira, firme e resiliente. Quando descobriu que Judá não cumpriria sua promessa, ela agiu com uma coragem que mudou tudo. Sabendo que Judá viajaria para Timna, Tamar tirou suas vestes de viúva, cobriu-se com um véu e sentou-se no caminho, parecendo uma prostituta cultual. Judá, sem reconhecê-la, propôs deitar-se com ela. Tamar, astuta, pediu um penhor, o selo, o cordão e o cajado de Judá, símbolos de sua identidade. Quando a gravidez de Tamar foi descoberta, Judá ordenou que ela fosse queimada por adultério. Mas Tamar revelou os objetos, dizendo: do homem a quem pertencem estes, estou grávida. Gênesis 38:25. Naquele momento, Judá enfrentou sua própria falha. Ele declarou: ela é mais justa do que eu, pois não lhe dei meu filho Selá. Gênesis 38:26. Tamar, com sua ousadia, não apenas salvou sua vida, mas preservou a linhagem prometida. Ela é um exemplo de como Deus usa os improváveis, aqueles que o mundo ignora, para cumprir seus propósitos. Hoje, quantos de nós estamos esperando que outros resolvam o que Deus nos chama a fazer? Seção 3. A nova raiz e o plano de Deus. A história culmina com o nascimento dos filhos de Tamar, os gêmeos Perez e Zerá. Durante o parto, um dos bebês estende a mão, e a parteira amarra um fio vermelho em seu pulso, dizendo: este saiu primeiro. Mas numa reviravolta, o bebê recolhe a mão, e o outro nasce primeiro. Ele é chamado Pérez, que significa ruptura, enquanto o bebê com o fio vermelho é chamado Zerá, brilho. Esse momento é mais do que um detalhe. É um símbolo do padrão de Deus. Perez, o inesperado, torna-se o herdeiro da linhagem, enquanto Zerá, o escolhido pelo fio, fica em segundo plano. Essa inversão ecoa em toda a Bíblia. Deus escolhe Abel em vez de Caim, Jacó em vez de Esaú, Davi em vez de seus irmãos. Perez, nascido de uma união controversa, carrega a promessa adiante. Mateus 1:3 nos diz: Judá gerou de Tamar, Perez e Zerá. A linhagem de Perez leva a Boaz, Jessé, Davi e, finalmente, a Jesus. Tamar, uma viúva sem poder, tornou-se a raiz que restaurou a árvore da promessa. O que essa história nos ensina?
Primeiro, que Deus não depende de pessoas perfeitas. A genealogia de Jesus inclui falhas, pecados e escolhas difíceis, mas Deus transforma tudo isso em redenção. Segundo, que a coragem de uma pessoa pode mudar gerações. Tamar não apenas salvou sua família, ela garantiu o caminho para o Salvador. E terceiro, que nenhuma promessa de Deus pode ser frustrada. Nem a maldade de Er, nem a desobediência de Onã, nem o medo de Judá puderam impedir o plano divino. Hoje, você pode se sentir como Tamar, esquecido, sem opções, diante de um vazio. Mas como ela, você pode escolher agir com fé, mesmo que o caminho pareça incerto. A história de Pérez nos lembra que Deus cria rupturas onde há barreiras, trazendo vida onde havia morte. Como você pode ser uma raiz de esperança na sua família, comunidade ou geração? A história de Er, Tamar e Pérez é como uma árvore que, mesmo cortada, brota novamente. Er, o primogênito, foi apagado por suas escolhas, mas Tamar, com sua coragem, replantou a promessa. Pérez, a ruptura, tornou-se o elo que conectou Judá a Jesus, provando que Deus usa o improvável para cumprir seu propósito. Essa narrativa nos desafia a olhar para nossas próprias vidas. Como estamos usando os dons e privilégios que recebemos? Estamos sendo vigilantes, como o nome de Er sugere, ou deixando que o egoísmo apague nosso impacto? Aqui vai uma aplicação prática. Hoje, reserve um momento para refletir sobre uma área da sua vida onde você pode agir com coragem, como Tamar. Talvez seja perdoar alguém, tomar uma decisão difícil ou defender a justiça. Escreva essa intenção e dê um passo, por menor que seja, confiando que Deus pode usar suas ações para algo maior. Deixe nos comentários o que essa história te inspirou a fazer e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre esperança e redenção. Inscreva-se para mais conteúdos que trazem as histórias da Bíblia à vida. Até a próxima. Que você seja uma raiz de bênçãos onde Deus te colocou.